Vamos dar sequência então nos nossos estudos no Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia aí em Mateus, no capítulo 25. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 25. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 13. É uma passagem bastante conhecida de todos nós, que é a parábola das 10 virgens. Jesus, ainda dentro de um contexto em que ele está falando sobre o final dos tempos, né? Sobre a forma como ele irá voltar, sobre o fato de que ele irá voltar, Jesus ele usa então mais uma vez uma parábola aqui para falar aos seus discípulos e falar a nós também, aos nossos corações, né? Para nos trazer ensinamentos preciosos. Amém? Vamos ler o texto? Mateus 25, do 1 ao 13. Diz assim o versículo 1: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Irmãos, mais uma vez aqui, Jesus fala sobre um tema central acerca do final dos tempos, sobre algo que todos nós deveríamos já ser conscientes e estarmos vivendo, que é vigilância. Jesus traz essa parábola aqui para destacar a vigilância, que nós, como sua noiva, que nós como igreja, devemos estar atentos e espiritualmente preparados para a chegada dele, para a chegada do noivo. Jesus ensina que a expectativa da sua volta não deve gerar em nós especulações vazias, não deve gerar em nós debates sobre quando e como isso vai acontecer, mas deve fazer com que as nossas vidas sejam marcadas por vigilância, por fidelidade, pela consciência de um juízo que há de vir. Então, estar preparado significa viver certos desse encontro. Se nós estamos preparados para a volta de Cristo, para o dia em que o noivo virá se encontrar com a noiva, é porque nós estamos vivendo vigilantes, sendo fiéis à palavra do Senhor. Então cabe a nós fazermos uma análise em nossas vidas para entendermos se nós de fato estamos vivendo dessa forma. Indo para o texto, nós vemos que Jesus, ele faz uma comparação do reino dos céus a uma festa de casamento, né? E esse é o pano de fundo dessa parábola. No tempo de Jesus, o processo matrimonial, normalmente, ele acontecia em 3 estágios, bem definidos ali. Primeiro era o quê? Primeiro vinha o compromisso, né? Quando os pais do noivo e da noiva firmavam um contrato mesmo, formal, de que os seus filhos se casariam. Depois acontecia um noivado, né, que era uma cerimônia realizada na casa dos pais da noiva, na qual
várias promessas entre eles eram feitas diante das testemunhas, e o noivo entregava alguns presentes à sua noiva. E por último, acontecia o casamento. O casamento ali acontecia de que forma? O noivo, acompanhado ali de seus amigos mais próximos, mais chegados, ia até a casa do pai da noiva, buscava a noiva e a conduzia em uma espécie de cortejo, até a sua própria casa, onde se realizaria então a grande festa. Então era comum também que as amigas da noiva se reunissem na casa dela para aguardar a chegada do noivo. Quando ele chegava, então dava-se início ali a essa procissão, a esse cortejo que seguia até a casa do noivo, no caso, tá? Então é muito provável que seja exatamente esse cenário aqui da parábola que Jesus conta ali para aquelas pessoas, para os discípulos, em que as 10 virgens ali aparecem indo ao encontro do noivo. É importante nós dizermos que não há nenhum significado específico ou especial aqui para o número 10, tá? O foco aqui está no movimento do noivo em direção à casa da noiva, onde as festividades do casamento aconteceriam, certo? Claramente, o noivo representa Jesus, irmãos? Como nós bem sabemos. E ele está retratando aqui a sua segunda vinda. Essa parábola é falando sobre isso. O noivo promete vir buscar a noiva, mas não marca uma hora exata para fazer isso. Por isso a noiva precisa estar pronta, preparada. O propósito da parábola então é enfatizar a importância de estarmos preparados para a vinda de Cristo. Essas 10 virgens aqui, então, elas são a representação do quê? Da igreja, certo? Que aguarda o retorno do Senhor. Então, essa parábola deixa implícito aqui que dentro da própria igreja há pessoas preparadas e pessoas despreparadas. O texto mostra e nos ensina que dentro do próprio povo de Deus, neste mundo, muitos ficarão do lado de fora. Jesus ensina que a igreja ela não está dividida entre ricos, ou pelo menos não deveria estar dividida entre ricos e pobres, entre capitalistas e socialistas, entre sábios e ignorantes, entre homens e mulheres. A igreja deveria ser aqueles que estão preparados para a segunda vinda de Cristo e aqueles que não estão, independente de qualquer coisa. Quando Cristo voltar, muitos que se dizem crentes, cristãos, ficarão de fora. É o que aconteceu aqui nessa parábola. Ainda hoje há muitos que são batizados, membros de igrejas, frequentam cultos, até trabalham na obra, cooperam, mas nunca experimentaram uma conversão verdadeira. Não estão preparados para a volta do noivo. Essa parábola deixa claro que havia uma diferença grande entre aquelas mulheres. Assim como existe uma diferença grande na igreja de hoje. A mesma diferença que há entre o joio e o trigo. Entre os que se dizem crentes e os verdadeiramente convertidos. Então nós vamos organizar aqui esse ensino em 6 pontos. O primeiro deles: Jesus convida a sua igreja a desfrutar da sua alegria. A parábola, ela compara o reino dos céus a uma festa de casamento. E essa festa aponta para o casamento do noivo e da noiva, do Senhor com a sua igreja. Ao mesmo tempo em que a igreja aqui ela é apresentada como a noiva, ela também pode ser interpretada aqui como sendo os convidados dessa festa. Isso nos ensina, irmãos, que a vida cristã ela é marcada por uma expectativa da vinda do Senhor. Ele prometeu que voltaria para buscar a sua igreja. E essa promessa
precisa encher os nossos corações de uma esperança que nos faz desejar, né, de uma forma vigorosa, estarmos sedentos por participar, por presenciar esse grande momento. Irmãos, é uma promessa, não é uma possibilidade. Jesus não está ali falando assim, se der eu volto. Não. Jesus está falando que voltará. E quando Ele promete, Ele cumpre. Ele não é homem para mentir. Em segundo lugar, a igreja precisa de preparação para participar dessa alegria do Senhor. O convite está feito, mas nós não podemos nos apresentar para esse convite de qualquer forma. As 10 virgens, elas tinham algo em comum. Todas elas estavam com as suas lamparinas, todas elas saíram para se encontrar com o noivo, todas elas estavam no mesmo lugar. Elas fizeram uma declaração de que aguardavam o noivo e por isso se separaram de outras pessoas para participar daquele momento. É isso que nós somos como igreja, irmãos. Pessoas separadas do mundo, no sentido de que são pessoas que entenderam a sua miséria e reconheceram que precisam do Senhor em suas vidas. Só que havia uma diferença essencial entre elas. 5 delas eram prudentes e 5 eram imprudentes. Então elas estavam no mesmo lugar, pelo mesmo motivo, com as suas lamparinas em mãos, mas algumas estavam preparadas e outras não. As imprudentes, elas levaram apenas as suas lamparinas. Não levaram azeite de reserva, o óleo de reserva. Elas podem ter pensado que o simples fato de terem as lamparinas já seria o suficiente. Ou talvez elas entenderam que o azeite era desnecessário, por não ser algo visível, algo que estava sendo levado ali escondido, né? A imprudência delas, irmãos, consistia na total falta de preparo. O azeite simboliza aqui um bem espiritual. Um bem espiritual que é indispensável para a vida do crente, que não pode ser substituído por absolutamente nada e que o crente precisa se abastecer desde o início da sua vida cristã e continuar se abastecendo eternamente até Cristo voltar. Esse bem espiritual, representado aqui pelo óleo, pelo azeite, é o Espírito Santo. A prudência então consiste em começar no Espírito, andar no Espírito e perseverar no Espírito até o fim. Ninguém pode entrar no céu, irmãos, com azeite emprestado. Ninguém. Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 9: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ninguém pode compartilhar o Espírito Santo com ninguém. Nem entrar no reino de Deus apoiado na fé de outra pessoa. Muitos têm o nome de Cristo nos lábios, só que não possuem a vida de Deus em suas almas. Fazem uma profissão de fé externa, da boca para fora, mas não têm o suprimento interior do Espírito para sustentar as suas vidas. Dessa forma, a luz se torna passageira, como a daquelas lamparinas que não tinha óleo para ser reabastecidas. Em algum momento elas apagariam. Por causa daquela aparente demora do noivo, uma demora humana, né, que nós não temos a dimensão do tempo de Deus para entender, mas por causa dessa demora, todas elas dormiram, o texto diz. Inclusive as prudentes, as que tinham o azeite. Elas não permaneceram o tempo todo acordadas. Isso mostra, irmãos, que até mesmo
os crentes verdadeiros podem, por alguns momentos, relaxar na vigilância. A diferença é que as prudentes esperavam com provisão, enquanto as imprudentes esperavam despreparadas. Além de dormirem, estavam despreparadas. Isso aqui, irmãos, fala de uma vida diária com Cristo, de uma vida diária em que nós somos abastecidos diariamente com o Espírito Santo de Deus. Quanto mais dele nós tivermos em nossas vidas, ainda que por alguns momentos nós caiamos, nós percamos de vista aí a nossa vigilância, nós deslizemos por alguns momentos, a força do Espírito Santo que está em nós nos trará de volta. Em terceiro lugar, é possível também fazer uma preparação errada. Foi ali no grito da meia-noite que aquelas 5 imprudentes se desesperaram, né? Naquele momento ali, irmãos, as aparências já não importavam mais. A chegada do noivo, que deveria ser motivo de alegria para todas, se tornou para aquelas 5 motivo de desespero. As suas lamparinas estavam sem azeite. É uma grande tragédia quando alguém só decide buscar preenchimento, abastecimento espiritual nos últimos momentos de sua vida, irmãos. No leito de morte, ou quando há o sinal do Filho do Homem no céu. Tentar fazer isso sem o Espírito e sem a graça de Deus trará o resultado de um grande erro, um erro eterno, que não poderá mais ser revertido. As imprudentes, elas até tentaram ali, né, negociar com as prudentes, pedindo azeite a elas, porque a lamparina delas estava se apagando. Foi só nesse momento, irmãos, onde o desespero bateu a porta, em que elas valorizaram o preparo, a preparação que elas não tiveram até aquele momento. Foi só quando o desespero bateu a porta. Nós somos assim no nosso dia a dia. É só quando tudo vai mal, é só quando a nossa vida parece já não ter mais sentido, quando as nossas forças já se esgotaram, quando nós passamos boa parte do nosso tempo buscando fazer várias coisas e nos esquecemos de Deus, nos esquecemos de um preenchimento com o Espírito, desse abastecimento do Espírito. É só no momento onde tudo se esgotou, nossa força já não existe mais, que o desespero toma conta do nosso ser, é que nós corremos desesperadamente para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, porque ainda está dando tempo, mas chegará um momento em que as portas se fecharão, assim como nós vimos aqui. Aqueles que deixam o arrependimento para depois, porque ainda tenho muita coisa para fazer. Eu vou acertar isso, depois eu vou para Deus. Eu vou viver, experimentar isso, depois eu vou para Deus. Ah, Deus entende, Deus conhece, Deus sabe. Irmãos, o momento em que a porta se fecha chegará. E essa hora chegará de forma a surpreender a todos. E aí não haverá mais tempo. Nós vemos igrejas que continuam com suas divisões, suas discussões desnecessárias, pregadores que continuam deixando o chamado ao arrependimento para depois e focando só nos seus próprios benefícios. Continuamos vendo muitos que continuam adiando a decisão mais importante de suas vidas. O noivo virá e as portas se fecharão. Em quarto lugar, a segurança no futuro depende da prudência do presente. Irmãos, nenhum crente possui mais graça do que realmente precisa. Por isso,
as virgens prudentes ali, elas não tinham azeite para repartir. Elas falaram: se a gente der o nosso óleo, o nosso azeite para vocês, vocês vão ficar sem e nós também. Irmãos, piedade não se empresta. Não tem como nós comprarmos relacionamento com Deus. Ou nós possuímos essas realidades espirituais nas nossas vidas, ou nós não vamos encontrá-las nos homens. A única forma de ter segurança quanto ao futuro é sendo prudente no presente, é buscando essas realidades espirituais que vêm do céu e não da terra. Porque cada pessoa, cada ser humano neste mundo responderá por si mesmo a Deus. Pai, você não responderá pelo seu filho. Filho, você não responderá pelos seus pais. Marido, você não responderá pela sua esposa e nem a esposa pelo marido. Pastor não responderá pelas suas ovelhas. Cada um dará conta de si mesmo para Deus. Em quinto lugar, a porta da festa estará fechada para aqueles que não se prepararem. As virgens imprudentes chegaram tarde, né? A porta já estava fechada. Por mais que elas gritaram ali do lado de fora, bateram na porta, tentaram ali pedir para entrar, né? Não deu certo. Jesus, ou no caso o noivo da parábola, diz para elas: eu não conheço vocês. Como eu vou deixar entrar para a minha festa pessoas que eu não conheço? Você convida para dentro da sua casa para comemorar com você momentos felizes, momentos de conquista, pessoas que você não conhece? Nós não convidamos. Quando a porta se fecha, irmãos, ela não vai se abrir de novo. Quando a porta do Senhor se fechar, naquele grande dia, ela não se abrirá novamente. Por isso, qualquer esperança, além daquilo que a palavra de Deus nos revela, é mera ilusão. É a armadilha de Satanás para confundir as nossas mentes, para nos levar por um caminho que não é o caminho verdadeiro. Naquele dia, aqueles que viveram suas vidas sem o azeite da lamparina clamarão por misericórdia, mas descobrirão que já é muito tarde. Senhor, em teu nome fizemos sinais e maravilhas, expulsamos demônios. Eu não vos conheço, vocês chegaram tarde demais. Vocês estavam com as lamparinas, mas vazios de azeite. O Espírito de Deus nunca habitou em vocês. Existe um alerta muito claro aqui, irmãos, que do que adianta invocar o Senhor com as nossas palavras, se as nossas obras e a nossa vida prática fazem o contrário. Quando Jesus voltar, essa porta será fechada eternamente. Isso significa que essa porta também será fechada para toda dor e tristeza. Essa porta será fechada para este mundo mau e ímpio. Esta porta será fechada para as tentações de Satanás, para todas as dúvidas e todos os temores. Fechada para nunca mais se abrir. Percebe como, dependendo do lado que você estiver, o fato da porta se fechar será algo espetacular ou algo tenebroso. Se nós estivermos do lado certo, se a porta for fechada conosco do lado de dentro,
Isso significa que não haverá mais dor, tristeza, não haverá mais enfermidades, não haverá mais tentações. Todos os dilemas da nossa vida estarão resolvidos. Agora, se a porta se fechar e nós estivermos do lado de fora, isso tudo continuará e muito pior. Haverá choro e ranger de dentes. E em sexto lugar, nós precisamos aguardar a volta do Senhor com vigilância permanente. Irmãos, Jesus certamente voltará. Ele voltará de forma pessoal, de forma visível. Nós o veremos, nós o ouviremos, mas isso também será, de certa forma, inesperado, repentino, e não terá como escapar. Ninguém vai escapar. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Por isso, nós devemos viver as nossas vidas em constante vigilância, como quem anda na ponta dos pés, aguardando ansiosamente a vinda do Senhor. Nós precisamos estar prontos, irmãos, para o momento em que a trombeta soar, e que nós ouviremos também: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Irmãos, será um momento inigualável nas nossas vidas. Como eu sempre costumo dizer, você pode pensar no seu dia mais feliz, no acontecimento mais maravilhoso que você teve na sua vida enquanto você viveu neste mundo. Nada se compara ao dia em que nós nos encontraremos com o nosso Senhor. Algumas aplicações. Em primeiro lugar, a vigilância cristã exige mais do que aparência, exige vida no Espírito. Como nós vimos, as 10 virgens da parábola, elas tinham coisas em comum. Elas estavam no mesmo lugar, com a lamparina, cada uma com a sua lamparina, esperando o mesmo noivo, conscientes daquilo que ia acontecer ali. Então, para quem via de fora, para quem olhava para elas, não tinha diferença. A diferença decisiva ali estava naquilo que não se vê. Isso nos ensina que essa vigilância que nós precisamos ter não se resume apenas, irmãos, à participação em cultos ou identificação com uma igreja. Essa vigilância fala de uma realidade espiritual interior, algo verdadeiro. Irmãos, nós podemos estar aqui todo santo dia, sendo ministrados pela palavra todo santo dia. Se nosso coração não estiver genuinamente aqui, de nada importa. Nós estamos gastando o nosso tempo, perdendo o nosso tempo. Se isso não nos transformar de dentro para fora, não há serventia alguma nas nossas vidas. Ou seja, não basta professar a fé, não basta dizer: eu sou cristão, eu sou evangélico. É preciso que o Espírito Santo faça morada em nossos corações. Hoje, muitos de nós carregamos as nossas lamparinas, que são os nossos títulos, os nossos cargos, a tradição religiosa, os nossos costumes como igreja. Só que estamos muitas vezes sem o azeite da graça que sustenta a nossa fé até o fim. As virgens imprudentes, elas confiaram demais naquilo que elas tinham, só que elas negligenciaram a essência. Irmãos, significa que se não houver uma ação genuína do Espírito Santo em nós,
todo o nosso trabalhar será em vão. Se o nosso coração não estiver no lugar certo, com a motivação correta, tudo será em vão. Se a nossa consciência, enquanto nós estamos aqui, enquanto nós anunciamos o Evangelho lá fora, enquanto nós testemunhamos do Senhor Jesus no nosso trabalho, na escola, para os nossos familiares, enquanto nós ministramos o louvor, enquanto nós pregamos a palavra aqui, se nosso coração não estiver em Cristo, na nossa dependência dEle, na nossa falha, na nossa pequenez diante do Senhor, e a nossa necessidade pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, de nada vale. São palavras jogadas ao vento. Nós podemos passar aqui inúmeras horas ininterruptas, orando, clamando, mas se o nosso coração não estiver no lugar certo, de nada adianta. Igrejas crescem, estruturas são formadas, são desenvolvidas hoje. As pessoas vão crescendo dentro das igrejas, mas a fé está cada vez menor dentro dos corações, porque não cultivam uma vida genuína com o Espírito Santo. Então, viver em vigilância, irmãos, significa buscar diariamente comunhão com Deus. Significa depender do Espírito Santo de Deus. Andar em arrependimento diário. Ter uma fé viva no Senhor. A vigilância verdadeira nasce de um coração regenerado e se manifesta em perseverança. Só aqueles que possuem o azeite podem manter a chama acesa até a chegada do noivo. Em segundo lugar, a preparação para o encontro com Cristo, ela é pessoal. A cena mais dramática aqui da parábola acontece quando as imprudentes pedem azeite emprestado. Nesse momento algo fica claro. Ninguém pode compartilhar, dar um pouco daquilo que é essencial para a salvação. Como igreja, irmãos, nós temos a responsabilidade de anunciar, de apontar o caminho. É isso que nós fazemos. Só que cada um será responsável pelo seu azeite. Não adianta esperar que outro leve o seu azeite, porque não vai. A resposta das prudentes mostra que graça não se empresta. Mostra que conversão não é algo que se transfere. Mostra que relacionamento com Deus não é uma herança que nós herdamos. A preparação espiritual não pode ser adiada nem terceirizada. Irmãos, o tempo da preparação é hoje, é agora, porque ainda dá tempo. Nós ainda estamos aqui, a porta ainda está aberta. O noivo ainda não chegou, mas ele está a caminho e nós sabemos que ele está a caminho. Muitos vivem as suas vidas como se sempre houvesse uma segunda chance, como se o futuro já estivesse garantido. Só que Jesus afirma aqui que quando a porta se fechar, não haverá mais chances. Há um momento, irmãos, em que a oportunidade acaba. E ela acaba mesmo. Diante disso, nós precisamos examinar as nossas vidas e entender se nós estamos preparados para nos encontrarmos com o Senhor hoje. Sabe por quê? Como nós sempre falamos, nós lemos um texto como esse e nós pensamos nesse encontro com Cristo somente quando Ele voltar, quando for o último dia deste mundo, quando for o fim dos tempos.
Mas, irmãos, nós podemos não estar mais aqui amanhã. Nós não somos donos dos nossos dias, donos do nosso tempo. E se Jesus decidir que hoje é o nosso último dia de vida, significa que amanhã nós saberemos se encontraremos a porta, ou melhor, hoje mesmo, nós saberemos se encontraremos a porta aberta ou fechada para nós entrarmos. Estamos preparados para nos encontrarmos com o Senhor hoje? Não é amanhã, não é em uma crise futura, é agora. A fé que salva, irmãos, ela é pessoal, é algo consciente e deve ser vivido diariamente diante do Senhor. E por último, a esperança da vinda de Cristo deve moldar uma vida de perseverança e fidelidade. Ainda que todas aquelas 10 virgens tenham adormecido, somente 5 estavam preparadas para acordar. Ou melhor, estavam preparadas para quando acordassem. Isso nos revela que até mesmo crentes fiéis, verdadeiros, enfrentam momentos de fraqueza em suas vidas. Cansaço, um relaxamento espiritual. A diferença, irmãos, não está em nunca falhar, está em estar preparado para continuar, para perseverar. É isso que as prudentes estavam, elas estavam preparadas, ainda que tivessem ali um breve relaxamento, elas estavam prontas. Nós vivemos em um tempo, em que as pessoas, elas não têm paciência mais para esperar. Elas não conseguem mais, nós não conseguimos mais esperar nem os 30 segundos do micro-ondas. O semáforo fechado é uma tortura para nós. A página da internet ali, que às vezes demora um pouquinho a mais do que o normal para carregar, já é algo que nos irrita. E essa falta de paciência, irmãos, se manifesta também na espera pela volta de Cristo. Nós queremos que Ele volte no nosso tempo. Ou nós queremos muito logo, ou nós falamos, não, Senhor, espera mais um pouquinho, porque eu ainda tenho isso aqui para fazer, eu ainda tenho aquilo ali para fazer, irmãos. Geralmente são esses que serão surpreendidos. É por essa falta de esperança, de paciência pela volta de Cristo, de certeza da volta de Cristo, que nós perdemos o fervor, que nós abandonamos a vigilância, que nós fazemos da santidade algo relativo, algo que se adequa aos nossos desejos. Só que nós precisamos entender, irmãos, que a demora do noivo não é sinal de esquecimento. Pelo contrário, é sinal de misericórdia. Se ele ainda não veio, é porque ele tem misericórdia de nós. É porque ele ainda está nos dando tempo para nos arrependermos dos nossos pecados, para que nós possamos crescer, para que nós possamos continuar perseverando. A esperança do crente, irmãos, não pode gerar acomodação. A esperança do crente precisa ser algo que gere compromisso. A espera pelo noivo precisa gerar em nós cada dia mais compromisso com Ele. Esperar no Senhor é viver de forma santa, consciente de que cada dia que passa nos aproxima ainda mais do encontro final. Diante disso, irmãos, nós temos um chamado final aqui, que é muito claro e urgente para as nossas vidas. Vigiai. Permaneçamos vigilantes, não por medo.
essa mensagem não deve servir para trazer medo aos nossos corações, irmãos. Essa mensagem precisa trazer uma fé viva em nós, não por aparência religiosa, mas com azeite na lamparina, não confiando no amanhã, mas vivendo hoje com a certeza da eternidade, vivendo hoje com a paz e a certeza de que se Jesus vier me buscar hoje, eu estarei com Ele de fato. Porque quando vier o grito da meia-noite, eis o noivo, somente aqueles que estão em Cristo, preparados, cheios do azeite, é que entrarão com Ele para a alegria eterna. Amém?